Graça e paz. Eu sou o pastor Gilberto e eu sou casado com a Gleides Jeane. Somos casados há 23 anos e temos duas filhas, a Tirza e a Radassa. Sou pastor da Igreja Presbiteriana Simonton, em Conselheiro Pena, e é com muita alegria que a gente está aqui, tá bom? A gente recebe com muito prazer o convite da Sinodal de Safes para continuar nessa sequência de devocionais. Eu sou secretário do Trabalho de Crianças do Presbitério Médio Rio Doce e secretário do Trabalho de Crianças do nosso Sino do Rio Doce. E a Jeane também trabalha na nossa federação. E secretária de Missões da Federação de Safes do nosso presbitério e também da Sinodal. E o bloco que a gente vai comentar hoje é de Atos capítulo 5, versos de 12 a 16. Então acompanha a gente com a leitura, que diz o seguinte: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Queridos, esse é um texto muito desafiador. Esse é o último dos 3 relatos das características da igreja de Jerusalém. Os outros 2 estão em Atos 2, 42 a 47 e em Atos 4, 32 a 35. É fascinante a gente ver como que a igreja de Jerusalém vivia, aquela primeira igreja, a igreja primitiva. E as características da igreja primitiva são um desafio para nós hoje, igreja do Senhor, aqui na nossa nação e nesse mundo. Há algumas características muito preciosas que aparecem nesse texto, com as quais nós precisamos lidar e precisamos aprender com elas. Quais as características da igreja de Jerusalém que aparecem nesse texto? A primeira: os milagres eram realizados pelos apóstolos, mas o poder é de Cristo. Muitos homens hoje se dizem curadores de pessoas, mas a verdade é que todo milagre ele é realizado por Cristo através dos seus servos. Atos dos Apóstolos talvez devesse se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. O texto diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Verso 12, parte A. Não eram os apóstolos que faziam, eles eram o instrumento. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, temos que entender que o que somos é instrumentos de Cristo para abençoar essa terra. A segunda característica é que havia união e comunhão. O texto diz que continuavam todos reunindo-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Verso 12, parte B. Havia comunhão entre eles, havia ajuntamento, desejo de ser igreja, desejo de congregar, união e comunhão. Eles estavam de comum acordo. Não que pensassem todos da mesma maneira, mas entravam em acordo, instruídos pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. A terceira característica dessa igreja é que era uma igreja, uma comunidade simpática ao povo. O povo tinha simpatia pela igreja. O texto diz que, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Verso 13. Sim, o povo admirava a igreja do Senhor. E isso também está relatado em Atos 2,47. Lá o texto diz que acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. As autoridades até perseguiam a igreja, mas o povo gostava da igreja. Precisamos também ser simpáticos ao povo. A quarta característica é que o depender de Jesus, a comunhão e a simplicidade da igreja geravam um benefício muito interessante. Traziam a bênção do Senhor sobre eles, que os fazia crescer. O texto diz que crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens quanto mulheres,
agregados ao Senhor, verso 14. Outra tradução possível é: e ia aumentando o Senhor um número crescente de crentes, tanto de homens como de mulheres, a exemplo também de Atos 2:47. O crescimento da igreja é dado pelo Senhor. Nós precisamos ser dependentes, precisamos estar unidos, precisamos viver em comunhão, debaixo do poder do Espírito Santo e da palavra, e o crescimento o Senhor o dará. A quinta característica é que a igreja é agente de milagres, porque está fazendo missões, pregando o reino e glorificando a Cristo. O texto diz que, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Verso 15. Isso aqui é uma excepcionalidade. Isso é algo especial. E acontecia por uma razão muito simples. A igreja estava pregando o evangelho. A igreja estava além das quatro paredes. A igreja era relevante na sociedade. A igreja estava espalhando o reino de Cristo e a vontade do Senhor. A igreja, de fato, era uma igreja missionária. E os milagres vêm para autenticar a pregação da palavra. Igreja que não faz missões é igreja que não vê milagres, porque não precisa. Todos estão ali lendo a Bíblia, satisfeitos em si mesmos, e não é nesse lugar que Deus opera os seus prodígios e maravilhas. Deus opera seus prodígios e suas maravilhas no meio de um povo que está pregando o evangelho, fazendo missões, espalhando a palavra. E quanto mais falamos do poder de Deus, mais o poder de Deus se manifesta para autenticar aquilo que temos pregado. Isso é muito importante, igreja. E a sexta característica dessa igreja é que a igreja tem autoridade porque se parece com o seu Senhor. Então, realiza as obras de seu Senhor. O texto diz que afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Verso 16. Esse relato se parece com os relatos do mover de Jesus no seu ministério. As curas de Jesus são relatadas desta maneira. E agora, as curas da igreja também são relatadas dessa maneira, por uma razão muito simples. Os apóstolos se pareciam com Jesus. A igreja se parecia com Jesus. E não à toa, em Antioquia, foram chamados pela primeira vez de cristãos, pequenos cristos, protótipos de Cristo. Precisamos nos parecer com Jesus. Igreja do Senhor, nós somos desafiados nesse momento. Somos desafiados a muitas coisas preciosas quando olhamos para as características dessa igreja tão especial. Precisamos saber que quem opera é Cristo. Somos só instrumentos, que sejamos instrumentos de Cristo. Precisamos viver em união e em comunhão. Precisamos viver assim. Precisamos, queridos, da singeleza daquele povo. Uma comunidade que era simpática ao povo da cidade, às pessoas ao redor, porque era simples. E essas características anteriores devem trazer sobre nós a bênção do Senhor, que faz a igreja crescer. O crescimento é do Senhor. O crescimento vem do Senhor. O Senhor faz a sua igreja crescer, sendo a sua igreja uma igreja fiel. Precisamos nos dispor a fazer missões para que possamos testemunhar os milagres maravilhosos do Senhor. E por fim, queridos, precisamos lutar para nos parecermos com Jesus, buscar santidade para que nos pareçamos cada dia mais com Ele. Que o Senhor nos abençoe e que esses atributos, essas características da Igreja de Jerusalém, sejam também as características que nos inundam em nome de Jesus. Nós estamos encerrando esse momento, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Giane vai orar encerrando esse momento e que Deus nos abençoe muito mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por este momento especial, ó Pai, Obrigado, em torno Pai. da Tua palavra, ó Deus. Glória ao nesse Teu nome, texto, ó Jesus. Deus, tão rico, ó Deus, que traz parte das características, ó Deus, da Amém, Igreja Senhor. do Senhor, ó Pai. Glória Lá ao em Teu Atos dos nome, Apóstolos, Jesus. ó Pai, e que nós, ó Pai, como Nome, Igreja Senhor. do Senhor, agora, ó Deus, possamos ter Nome de essas Jesus. características, ó Deus, sermos, Dá-nos, Senhor, ó essas Deus, características, cada dia Senhor. mais parecidos com o Senhor. Amém, procurar Senhor. pregar o Teu Evangelho onde Sim, quer que estejamos. Deus. Que nós sejamos simpáticos a todas Amém, as pessoas Senhor. que estão ao nosso redor, ó Deus. Nome de Ó Jesus. Deus querido. E nós sabemos que fazendo a obra do Senhor, Oh, parecendo Deus. com o Senhor, ó Deus, a igreja do Senhor crescerá, ó Deus, para a Nome honra e de glória Jesus. do Teu santo nome, porque o Senhor mesmo enviará os seus, ó Deus, que estão espalhados, ó Deus, e que nós Amém, seremos Senhor. usados como instrumentos
para, ó Deus, levar a tua palavra a esses corações. Continue falando aos nossos corações, ó Pai. Abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa federação, ó Deus, as nossas mulheres, que sejamos exemplos onde quer que nós estejamos. Amém. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, queridas, pelo convite. Graça e paz do Senhor Jesus.